Irmãos, antes da gente cantar, peço para os irmãos abrir Lucas 21, 25 em diante. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça, e passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Amém, irmãos? E a gente estava discutindo um pouquinho sobre isso até aí no estudo, né? A gente entrou um pouquinho nessa parte da volta de Cristo. E o quanto isso daí é importante na vida do cristão. E esse texto vem hoje para nos preparar para a volta de Cristo, né? É algo que nós temos que levar em consideração, que essa promessa que ele fez um dia, falando que ele voltaria para nos buscar, vai ser cumprida. E que nós estejamos atentos aos sinais. O mais importante de tudo isso é estarmos atentos aos sinais. Não é os sinais que vão nos salvar, mas os sinais vão nos dar a ideia do tempo que ainda vamos ter aqui. Por quanto tempo ainda estaremos aqui. E em Lucas, a gente encontra essa parte do texto que diz o seguinte: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Então nós estamos vendo que alguns sinais que antecederão a volta de Jesus, alguns deles começam nos dizendo que haverá sinais no sol, haverá sinais na lua e haverá sinais nas estrelas. E na terra, angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Hoje a gente vê o mar, vê as ondas, e quando a gente assiste algum documentário na televisão, às vezes a gente vê lá em alto mar, aqueles barcos. Não sei se os irmãos já assistiram isso, aquele pesca em alto mar, que eles pegam aqueles caranguejo enorme, né? Gente, já viu cada tempestade que tem lá, que sinceramente eu falo, ali não era lugar para mim, não. E ali a gente está vendo ainda que não está sendo esses sinais. Se aquilo lá já nos assusta, a gente vê o tamanho daquelas ondas, aquele mar revolto, imagina, quando todas essas potestades, quando todo esse poder começar a ser abalado. O medo que isso daí não vai dar, hein? Mas nós temos que estar olhando para essas coisas e saber que a nossa redenção está próxima. Vamos sentir medo? É claro que sim, somos humanos. Mas o medo não pode tomar conta da nossa vida. E a gente tem que estar confiando no Senhor. Mais do que nunca. Porque eu imagino os sinais que devem ter no sol, na lua, nas estrelas. Imagina, irmãos, a gente não está acostumado a ver tanta coisa assim, não. E de repente eu imagino, né, que a Bíblia fala que o sol se escurecerá, a lua não dará mais o seu brilho. Vocês já pensaram? Já pensaram nisso? E aí começa assim, nós avisamos.
Nós avisamos. Assim como no tempo de Noé, a gente conversou hoje, né? Levou todo o tempo da construção da arca e Noé continuava falando. Hoje a igreja ainda está dentro desse período falando. O Senhor está voltando, arrependam-se dos seus pecados. Mas muito hoje em dia não quer ouvir isso. Né? Muitos já estão com os seus ouvidos tampados para o Evangelho. Homens desmaiando de terror, na expectação ou na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Homens desmaiando. Talvez eu tenha uma ideia diferente disso, mas hoje em dia está difícil ter homem. Homem na expressão da palavra homem como era antigamente. Hoje nós vemos que, por causa de um ideal feminista, os homens que estão vindo, principalmente aqueles que não têm conhecimento da palavra, estão bastante, digamos assim, bastante efeminados, né? Essa é a realidade. Os homens hoje em dia já não têm mais a mesma característica do homem que protege a mulher. Né? Eu estava vendo outro dia num documentário, o camarada foi assaltar uma lanchonete, o cara deixou a mulher dele lá sozinha e saiu correndo. Já está tendo digamos assim, criando no homem uma certa feminilidade. Né? A gente já vem isso, vendo já no passar dos tempos. Eu vi uma matéria, não canso de falar isso para os irmãos, numa revista na Holanda, que foram fotografar os homens europeus hoje. Né? E a gente tem meio a ideia de muitas vezes que passa na televisão aqueles homens ogros, né? Tipo vikings, coisas assim, né? E a gente está vendo o homem de maquiagem, unhinha feita, blusinha feminina, segurando o gatinho assim, todo delicado. E a gente começa a ver a situação sendo envolvida e sendo colocada hoje na cultura como uma forma natural de ser. Eu imagino, quando todos esses sinais estiverem acontecendo, como é que os homens vão se comportar? Vão desmaiar mesmo. Eu imagino, se os homens estarão desmaiando, eu imagino as mulheres. Eu acho que vai ter mulher mais corajosa, mais ponta firme do que muito homem naquele dia, nesse tempo. Eles vão estar desmaiando pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Ou seja, por um lado que eles estão ficando muito sensíveis, ou porque então, irmãos, o negócio vai ser muito feio. Muito feio. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Eu imagino você sair um dia pensando que tem sol e não tem mais sol. Que você vai ver as estrelas e quem sabe essas estrelas que falam que não tem massa, que não tem nada, caindo sobre a Terra. E aí, como é que vai ficar todo esse conceito científico que tem de tanta coisa nos dias de hoje, caindo por terra quando a gente vê essas coisas acontecerem? Falam que o Sol, sem o Sol o ser humano não existiria. Pode ser que ele escureça, mas pode ser que ele não perca o seu calor. A Bíblia fala que ele vai se escurecer, não fala que ele vai ficar frio. A lua não dará o seu brilho, não significa que ela não vai estar mais lá. Mas eu imagino como que os homens, que por tantos anos negligenciaram essa palavra, vão estar se comportando naqueles dias. Há muitos lugares hoje no planeta que pessoas na nossa faixa de idade de 40, 50 anos nunca ainda ouviram falar de Jesus. Olha que coisa. Tem pessoas que não conhecem. Países que viveram atrás da cortina de ferro, nos países socialistas, por exemplo, né? Com certeza não ouviram falar de Jesus. Porque muitos dos irmãos, quando o socialismo entrou lá na União Soviética, por exemplo, foram deportados para partes mais geladas. Né? Tem filmes que relatam sobre isso e muitos morreram. Muitos morreram. Mas hoje nós estamos vendo que a negligência do ser humano faz com que o ser humano também não conheça Cristo.
negligenciaram lá, cortaram todos os relacionamentos com o cristianismo e proíbem que essa palavra entre, porque essa palavra ela é revolucionária. Ela faz a pessoa mudar. Ela faz a pessoa pensar de uma forma diferente. E o sistema quer que os homens e que o mundo se tornem uníssono, uma coisa só. Então alguém lá em cima grita como tem que ser e aqui embaixo todo mundo tem que ser igual. Falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa, ter as mesmas atitudes. E a gente vê que a palavra não fala assim, que nós não devemos ser assim. Portanto, os poderes do céu serão abalados. Então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Os irmãos imaginam esse céu se abrindo e o Senhor descendo. Não vai ser em silêncio, porque a palavra fala que quando ele vier, ele vai vir com grande alarido, som de trombeta, todo olho o verá. E eu fico imaginando, assim como foi no dia de Noé, como eu contei para os irmãos, né? Quando caiu a primeira gota na cabeça do cidadão lá, e ele falou, não é que Noé tinha razão? Esses todos que vão olhar e vão falar assim, não é que os crentes tinham razão mesmo, olha agora... Não é que esse Jesus existe mesmo e ele ia voltar, e agora? O que faremos nós agora? Não, irmão, quando ele aparecer nesse céu, nós já vamos estar nas nuvens esperando ele. Não haverá mais tempo de mais nada. Quem ficar, lamento. Ficou, irmão. E quem subir, glória a Deus, vida eterna. E quem ficou, morte eterna. Será, irmã? Será que as pessoas estão preparadas para isso? Será que será gostoso? Para nós, será um alívio. E para os que não ficaram? E para os que não aceitaram? E para os que vão ficar? O que segue depois? Então nós estamos vendo que quando o Senhor voltar e vier para buscar essa igreja, ele vai cumprir a promessa que ele fez um dia para os seus apóstolos. Ele fez lá no início da igreja falando que ele voltaria e buscaria. A questão toda é, será que estamos dando crédito e valor a essa volta de Jesus, como temos que fazer? Será que nós estamos gerando realmente frutos de arrependimento todos os dias nas nossas vidas? Estamos nos arrependendo? Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Imagina eu imagino o exército descendo, né? Cavalo, anjo. Gente, imagina como que vai ser isso aqui na Terra. Eu só imagino alguma coisa assim. Vai ser uma confusão, nego correndo para um lado, nego correndo para o outro, ou tentando debaixo da cama, querendo se esconder de alguma forma, como talvez aquele povo quis fazer quando sentiu que a chuva começou a cair, lá na época de Noé. Vai bater o desespero, porque vai sentir que eu não dei crédito. Por que eu não dei crédito? E quantos cristãos que hoje estão sentados no banco da igreja não vão ouvir e não vão pensar a mesma coisa e falar, por que eu não levei a sério? Por que os irmãos falavam tanto na volta de Jesus e eu não levei a sério? Imagina a confusão que vai estar aqui. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando que coisas acontecerem? Essa que começou lá em cima. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O Senhor aqui está dando uma dica para nós. Mas não é para a gente ficar esperando os sinais do sol, da lua e nas estrelas, para que a gente tenha um compromisso com o Senhor. Isso tem que ser feito hoje, é no seu dia a dia. É no seu dia a dia. É no compromisso que nós temos em ler a palavra todo dia, em oração, em jejum, em santificação, coisa que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos estar atentos.
para que quando essas coisas acontecerem, você, dentro de você, esteja em primeiro lugar em paz com Deus, que você sabe que você está com tudo em dia. E eu imagino, nós que somos meio desesperados, se nós não ficaremos atônitos nessa hora. Porque duas reações vão acontecer com a gente. Ou a gente vai ficar atônito, feito uma barata tonta, ou então a gente vai olhar e falar o seguinte: Senhor, tô aqui, ó. Chegou o dia. Tô aqui. Né? Não vem da hora de que o Senhor te arrebate e te leve. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis vós mesmos, vendo-as, que está perto o verão. Então nós temos esse tipo de conhecimento. E o Senhor está falando para a gente estar observando todas as coisas. Os irmãos querem ver? Os irmãos têm observado, por exemplo, o que tem acontecido lá do outro lado do mundo. Os irmãos têm reparado nos sinais de coisas que estão acontecendo lá. Existe uma guerra lá, não existe? Os irmãos viram que essa guerra está acontecendo agora com a Europa? Os irmãos repararam na França, está tendo invasão, já não tem coisa para comer, as pessoas já estão se degladiando nas ruas. Eu vi isso hoje de manhã. Na Alemanha, o pessoal está se indo tudo embora da Alemanha. Na Alemanha. A Suécia só pode botar 19 graus. Quem botar mais alto do que 19, o vizinho tem que... Delatar. Você começa a perceber as coisas acontecendo, culminando num problema muito grande. E a Europa não é como o Brasil. Ali são várias pessoas, de etnias, é claro, e de condições diferentes, que acabam pensando de forma diferente. E no Brasil você tem um país gigantesco com pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento. É uma realidade. Mas lá não. Então lá você vê que você tem uma área, vou chutar aqui, 2.000 quilômetros, que é pouco, já é um outro país. Aqui você nem saiu de São Paulo quase, não chegou no Rio de Janeiro direito. Né? Então você olha assim e você fala assim, nós temos medidas desproporcionais. E nós estamos vendo que lá se começa alguma coisa de que o europeu, se começa a passar fome, eles vão para a guerra. Essa é uma grande realidade. É uma grande realidade. E você vê uma Europa que hoje, mais do que nunca, não tem mais igreja como tinha no passado. Muitos países enriqueceram tanto, irmãos, e isso é um problema. Talvez por isso que Jesus falou o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles tiveram tanto tempo de prosperidade depois da Segunda Guerra Mundial que eles não sabem mais o que é necessidade. É diferente de nós. Nós sempre vivemos na dificuldade. O brasileiro sempre viveu na dificuldade. Né? Tirando a classe elite, né? Políticos, grandes empresários, eu estou falando do povo mesmo. O povão sempre passou muita dificuldade. Então o brasileiro está meio que acostumado com a dificuldade. Mas o europeu não. E o europeu, com esse progresso, com esse desenvolvimento, a pessoa foi enriquecendo e foi se esquecendo de Deus. A gente já não vê mais igrejas lá que tem a palavra para ser lida. Em alguns lugares, tem países que até pode ter a Bíblia, mas o cidadão não quer seguir a Cristo. Não querem. E agora nós estamos vendo que cada vez o círculo está se fechando. Agora o presidente da Rússia, lá, da extinta União Soviética, está fechando o gás para eles, numa época que é crucial, porque lá agora está chegando o inverno. Então os irmãos imaginam o camarada sem energia elétrica, sem algo para se aquecer e passando fome, e passando dificuldade. Os irmãos começam a perceber que nós estamos na beira de um caos muito grande, onde há uma grande possibilidade de que lá em Mateus 24 comece a se cumprir. Mais do que nunca, guerras, rumores de guerra,
Né? A gente está com a China ali querendo invadir Taiwan, ainda não deu bem certo, talvez porque ainda os Estados Unidos têm um poderio econômico muito forte e que se os irmãos olharem para os Estados Unidos, está indo à bancarrota. Tudo pegando fogo. Nunca teve uma inflação tão alta assim nos últimos, sei lá, quantas décadas, irmãos. Está para estourar uma bolha lá que, se estourar o que alguns economistas estão falando, vai acabar com o império dos Estados Unidos na questão financeira. O Brasil ainda, todos os países do mundo, está sendo um país mais assim, né? Com a inflação mais, né? Mais baixa. E quanto à alimentação, está sendo um país mais... Talvez seja aí... melhor que os Estados Unidos. Sim. Eu estava lendo. Talvez seja aí algum propósito de Deus na vida do povo brasileiro. Glória a Deus. Né? Então que nós estejamos atentos a isso. Né? E tomemos cuidado em quem a gente vai votar, para não acontecer com a gente o que aconteceu com a Argentina, Venezuela, Chile, né? E outras coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então nós estamos vendo, irmãos, que cada vez mais a volta do Senhor ela começa a se mostrar para quem estiver atento aos sinais. Os sinais para nós é importante, para que nós nos situemos aonde está ou a que tempo está para acontecer a volta de Jesus. Não é porque está acontecendo isso que você tem que apregoar mais santidade, mais jejum, mais oração. Isso é uma obrigação do cristão a fazer isso a todo o santo dia. A viver tentando não pecar a todo o santo dia. Mas é que para que a igreja veja e o Senhor demonstre de que Ele está voltando. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. E sabendo que o Senhor está voltando, que nós façamos o seguinte: primeiro, cuide do que você tem que cuidar do seu relacionamento com Cristo e ore pelo seu familiar que precisa se converter. Essa é a grande realidade. Nós sabemos que o tempo está ficando pequeno, está ficando curto. Não significa que o Senhor não vai salvar. Até o último minuto o Senhor quer salvar a todos. Mas a gente precisa estar atento aos sinais de que o Senhor está dando da sua volta. E ele continua: assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E será que vão dar crédito ainda, irmãos, quando verem esses sinais? Será que as pessoas estarão preparadas para dar ouvidos a isso? Ou será que as pessoas já estão tão cauterizadas nas suas mentes com essas ideologias de gênero, com tanta promiscuidade, com tanta coisa? Hoje, num celular, as pessoas conseguem determinar a vida e a morte profissional de uma pessoa. Olha que incrível. Uma empresa, por exemplo, que possivelmente não vai de acordo com os ideais de um grupo de pessoas, eles simplesmente acabam com todo o marketing daquela empresa. Acabam com o marketing da pessoa. E se a pessoa sobrevive disso, ela não tem como ela resistir. Agora, imagina se amanhã eles fazem uma propaganda contra a igreja. Vai ser mais dificuldade para a igreja. São situações que nós temos que levar em conta. Hoje em dia o trabalho não é muito mais manual, não é muito mais da sua inteligência. Parece que as coisas virtuais hoje em dia têm muito mais peso do que coisas que você realmente realiza. Porque tudo hoje passa por um contexto virtual. Nós já estamos vendo, olha só, dinheiro está cada vez se tornando mais virtual. Né? Se o dinheiro já está se tornando virtual, irmãos, vocês imaginam, o controle que vai se fazer sobre o cidadão vai ser muito simples. Vai ser muito simples. Quantas pessoas não pensaram, quando saiu o Pix, que legal, eu não vou precisar emitir nota fiscal. Muitas empresas pensaram nisso. Agora está saindo uma normativa do Banco Central, que toda empresa que fez o Pix vai ter que mostrar para onde foi. E aí então ele vai estar controlando o quanto a empresa recebeu, quanto o funcionário recebeu, quanto cada um está trabalhando com o dinheiro que está circulando na mão.
Os irmãos percebem que cada vez mais é um controle? Um controle. Estão querendo o quê? Cada vez mais controlar o cidadão, a fim de que controle a nossa vida e no final vão querer nos controlar como um todo. Vão saber aonde você gasta cada centavo. A questão de liberdade, ela não vai existir. Os irmãos já repararam que hoje só existe liberdade para alguns grupos de pessoas? Para outros já não tem a mesma liberdade? Os irmãos já estão percebendo que para alguns, no nosso país sempre foi assim, sempre teve uma classe abastada financeiramente, enquanto esses 10% sempre teve muita condição, 90% do povo quase não tem nada para comer. Querendo ou não, irmãos, essas coisas são sinais da volta de Cristo. Nós estamos vendo homens com mais ganância, mais dinheiro, mais poder, mais aquisição, mais situação, mais controle e menos liberdade. Vai chegar um dia que vão cercear a nossa liberdade de estar indo para a igreja ou não. Talvez não seja agora, mas isso daí mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse versículo, irmãos, é uma promessa que nós temos do Senhor que pode mudar tudo. Mas aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir à risca. Por mais que alguém possa falar o seguinte, mas está tanto tempo falando que esse Jesus vai vir e esse Jesus nunca vem. Não se preocupe. Ele vai voltar. Pode ser que não volte quando nós estejamos vivos. Pode ser que ele volte quando eu não estiver vivo, melhor dizendo. Mas quem sabe o Rafa vai ver, o André vai ver, a Luciana vai ver, alguns irmãos vejam. Pode ser que eu já esteja morto. Mas tudo quanto o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Então eu quero deixar um parênteses aqui, irmãos. Independente do sinal, o Senhor vai proteger a sua igreja. Qual é o melhor lugar para a gente estar? Se nós vamos passar pela tribulação ou não? Qual o melhor lugar que a gente vai estar? Na arca. No monte? Na praia? Não importa, irmão. O melhor lugar para a gente onde estar é no centro da vontade de Deus. É debaixo da mão poderosa dele. Ali é o lugar seguro que nós temos. A gente não tem que se preocupar para onde eu vou fugir. Pô, para onde eu vou fugir quando começar, hein? Eu não vou fugir para lugar nenhum. Eu vou ficar onde o Senhor determina que eu fique. Ali é o lugar seguro para mim. Porque ninguém vai escapar, né? Ninguém vai escapar. Não adianta ir pro campo. Não adianta, irmãos. E não adianta a gente pensar o seguinte, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Irmãos, o Senhor vai dar um jeito. Não me importa. Olha só, o povo de Israel estava no deserto. Deu maná. Caramba, eu penso assim... Né? Vamos pensar aqui na nossa linguagem paulista aqui, né? Deve ter um padeiro lá no céu. Faz os maná lá para nós soltar lá no deserto. Sim, senhor. Fez o maná. Os camaradas acordavam de manhã no outro dia forrado de maná. E olha que legal. Ô, Ananias, não pega para amanhã. Fala para Mônica pegar hoje. Tá? Amanhã eu resolvo. E você chegar e falar o seguinte, caramba, eu vou comer maná hoje. E amanhã? Tá na mão dele. Hoje ele me deu maná, e amanhã? Amanhã, não sei. Amanhã ele pode dar, maná com mortadela, maná com presunto. Sei lá, ele vai fazer, vai dar o jeito dele. Se preocupar só com o dia de hoje. Eu vou me preocupar com o que o Senhor tem hoje. Com certeza. Eu vou me preocupar em servir ao Senhor hoje. Porque Ele pode fazer chover maná lá no meu quintal, lá no meu telhado e nos meus vizinhos que não são cristãos, não cair nada. O Senhor pode fazer cair no meu quintal e falar, divide com os vizinhos, porque vai ser uma forma de você evangelizar eles, porque eu vou salvar eles. E por que eu não vou fazer isso? Por que eu vou me preocupar com essas coisas? Então, irmãos, tudo o que o Senhor prometeu, tenha certeza que Ele vai cumprir. Até a nossa entrada lá no reino celestial,
Ele vai estar com a gente. Não importa o que aconteça. Não importa. Tudo nessa terra vai passar. As palavras do Senhor não passam. E olhai por vós. Não aconteça os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. Então vamos lá, irmãos. Olhai por cada um por si mesmo. Olhe por você. Olha por você. Não aconteça do seu coração estar carregado de glutonaria. Né? Aqui, glutonaria, realmente se fala de comida mesmo. De comer demais. Porque não tem necessidade de comer demais, mas comer o necessário. Embriaguez, porque muitos bebem e bebem para se embriagar. E dos cuidados dessa vida. Bom, irmãos, glutonaria eu sei que os irmãos não fazem. Embriaguez eu sei que os irmãos não se embriaguem. Mas os cuidados da vida, eu queria que os irmãos gravassem isso no seu coração. O maior problema que nós estamos vivendo são os cuidados do nosso dia a dia, os cuidados da vida. Estamos preocupados com nossa família, cuidados da vida. Estamos preocupados com o nosso trabalho, cuidados da vida. Estou preocupado será que amanhã eu vou receber o meu aluguel para poder pagar o... Cuidados da vida. Será que amanhã eu vou ter dinheiro para colocar gasolina? Cuidados da vida. Será que amanhã eu vou no shopping aqui comprar uma calça que eu estou precisando? Ou vou numa loja? Será que amanhã eu vou conseguir acordar e ir cedo lá para o hospital fazer meus exames? Cuidados da vida. A que ponto nós estamos idolatrando? E estou falando sério, irmãos. Idolatrando os cuidados da vida. Tirando Deus do seu patamar mais alto na nossa vida e colocando os cuidados da vida acima de Deus na nossa relação com Ele mesmo, com o Senhor. Porque para muitos, os cuidados da vida têm sido prioridade do que o Senhor. E eu falo aqui para todos nós temos deixado o cuidado da vida ser muito mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. Acorda. Quem que escorrega da cama e já cai de joelho orando? Talvez tenha 1, 2 ou 3. Eu mesmo não tenho feito isso. Cuidado da vida. Por quê? Porque eu já acordo falando assim, Dri, vamos tomar café, porque eu tenho que trabalhar. Eu estou tendo mais preocupação do cuidado do meu café da manhã, do meu trabalho, do meu cuidado do meu dia a dia, sobrecarregando o meu coração com essas coisas, do que se simplesmente eu escorregasse da cama, ajoelhasse e pelo menos falasse assim, Senhor, te agradeço porque o Senhor me deu uma noite de sono, o Senhor protegeu minha casa, protegeu minha família e me protege. Muito obrigado. Os cuidados da vida me tiram esse direito. Os cuidados da vida estão me tirando essa oportunidade. Os cuidados da vida. Será que os cuidados da vida não estão tendo mais importância no seu dia a dia do que os seus cuidados de comunhão com o Senhor? Com certeza, irmãos. Não falo só por mim. Venha sobre vós de improviso naquele dia. Ou seja, o dia da volta do Senhor venha como um dia que você não o espera. Eu lembro quando eu servi e o sargento falava assim, você vai tomar conta do paiol de munição. Se o nego botar a cabeça ali, você mete bala no cara. Não deixa o cara entrar não. Porque se o cara entrar, ele vai te matar e vai roubar a munição. E naquela época era tudo munição de fuzil 762. Então é uma arma poderosa. É um fuzil. E o sargento falava assim, fica dormindo. Era isso que ele falava? Não. Fica esperto. Fica atento. Não dorme.
Por quê? Graças a Deus, durante o tempo todo que eu servi, não aconteceu nada disso. Mas e se acontecesse, irmãos? O camarada podia entrar no quartel e me pegar como? Dormindo? Não poderia expressar nenhuma reação, porque fui pego de surpresa. E aí, como é que fica? O cara vai roubar toda aquela munição que tem lá. Imagina o estrago em assalto que esse cara não poderia fazer aqui em Guarulhos. O Senhor fala a mesma coisa. Se você ficar dando atenção para os seus cuidados da vida, muito mais atenção de você estar preparado para o dia da volta do Senhor, o dia do Senhor vai ser como um dia de improviso para você. Você está improvisando alguma coisa, porque você não está preparado. Você não se preparou. Você não se cuidou. Você não ficou atento. Irmãos, o Senhor pode vir a qualquer momento. Se nós formos ficar olhando os sinais, nós teremos uma ideia do tempo. Mas e se muitas das vezes o que nós podemos estar interpretando na palavra não é realmente o que vai acontecer? Já pararam para pensar nisso? E se o Senhor resolve que nós entendemos que o Senhor voltará na parte da tribulação, todos nós concordamos com isso. Mas e se nós, por acaso, pudéssemos entender algo errado? E muitos estão esperando essa tribulação para poder se consertar. E digamos que o Senhor venha no começo. Como é que fica? E se muitos que estão preparados, ou se preparando, para que o Senhor venha antes da tribulação, e o Senhor não vier, e tiverem que passar por toda essa provação. Lembrem-se, irmãos, que essa tribulação está relacionada na Bíblia como um tempo de sofrimento que nunca houve. Nunca houve. Não é? Eu falo para os irmãos, eu canso de ver isso. Pega o YouTube, entra lá nos campos de concentração, Auschwitz, os outros campos na Polônia, entra em outros lugares, veja um pouquinho do que aconteceu com o povo judeu. Isso deve ter acontecido com outros povos também, irmãos. Massacres e tantas coisas. Mas ali foi algo que digamos assim, foi visionário, foi visto, foi televisivo, foi gravado. Aquilo não é angústia? E se nós passarmos por um período maior do que aquele, ou pior do que aquele, será que outros estão se preparando para esse tempo da vinda do Senhor e que nós passaremos por essa tribulação? E se passarmos, será que essas pessoas estão preparadas? Será que você está preparado? Será que a nossa fé realmente está alicerçada em Cristo ao ponto de falar o seguinte: eu descanso em Cristo, ao ponto que se tiver que morrer de fome eu vou morrer, mas se eu não for morrer de fome o Senhor vai estar comigo do mesmo jeito? Nós precisamos estar atentos com isso. Não deixe que os cuidados da vida se sobreponham ao nosso relacionamento com o Senhor. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ele está sendo bastante específico, irmãos. É de toda a terra. Talvez ele falasse assim, na face da terra, nós poderíamos falar assim, a terra era aquele lugar naquele tempo. Mas ele está falando de toda a terra. Vai alcançar Brasil, Israel, Estados Unidos, vai alcançar todo lugar, irmão. E vai vir como um laço. Os irmãos já viram o laço? Como que é? Ele é rápido. Pá, né? A gente às vezes assiste na televisão lá um negócio do boi, né? Tem lá que vende boi, vende vaca, tem nas parcelas para você pagar, mas às vezes mostra lá o camarada com laço. Também tem o laço do passarinheiro. Os irmãos já viram como que é feita a arapuca para poder pegar o passarinho? Como também é um gatilho, é muito rápido. O passarinho entra lá, ele dá uma bicadinha, pum! A arapuca fechou. Isso demonstra, irmãos, que a coisa vai ser tão rápida e demonstra que as pessoas estão distraídas. Isso aqui vai ser uma das coisas que mais vai distrair o cristão, ó. É o celular, é a internet, é videogame, é televisão, é um monte de coisa que hoje está sendo colocado aos nossos
olhos com a nossa própria aprovação dentro da nossa casa como algo de distração. Distraídos. Tanto que no versículo 36 agora ele fala: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essas coisas todas quais? Aqui, estava lá no versículo 34. Glutonaria, embriaguez e os cuidados da vida. É disso que ele está falando, que nós devemos estar vigiando. Para a gente não estar dando trela para essas coisas aqui, os cuidados da vida. Para que sejais havidos por dignos de evitar essas coisas acima. Nós temos que ser dignos de evitar essas coisas que vão acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essa palavra de estar em pé diante do Filho do Homem significa que você está de consciência limpa, que você está certo, que você tem consciência que o que você fez corretamente. Então você está em pé. Porque você evitou essas coisas. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Não vamos deixar que esses cuidados do nosso dia a dia, da nossa vida, esteja sobressaindo na nossa vida acima daquilo que nós temos de ter comunhão com o Senhor. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Então aqui está mostrando que o Senhor ensinava durante o dia no templo, e à noite ficava no monte chamado Monte das Oliveiras. O que ele fazia à noite lá no Monte das Oliveiras, irmãos? Orava. Orava, ele vigiava. O próprio Senhor mostra isso para nós. Ele não ficava com os cuidados da vida. Ele tinha coisa para fazer. Não vamos esquecer que Jesus era filho de um carpinteiro. E Jesus também trabalhou. Né? E muitas das vezes a gente está tomando muito mais cuidado do dia a dia da nossa vida e se esquecendo de que o Senhor cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Nunca tem faltado nada na nossa vida. Nunca tem nos faltado coisa alguma. Que os irmãos fiquem atentos, irmãos, aos sinais. Que os irmãos fiquem atentos a não deixar que os cuidados da vida venham sobrecarregar a cada um de nós, nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui e aguardando a volta do Senhor, que logo, logo chega.